Olá, meus irmãos, graça e paz. Que bom a gente estar de volta aí com o programa Reflexões para a Vida, nossa devocional, o nosso tempo de aprender um pouco mais a respeito das Escrituras Sagradas. E a gente continua estudando o livro de Atos, aprendendo um pouco do agir de Deus na igreja. E hoje eu quero falar sobre regras da vida. Às vezes a gente acha que viver com Jesus é viver do nosso jeito. Viver a fé cristã é da maneira que a gente acha que deve viver. Existem regras, existe um jeito de viver. E esse jeito de viver muitas vezes vai levar a romper com outros estilos, outras atividades que nós temos em nossas vidas. Se a gente quer servir a Jesus, se a gente quer seguir a Deus, nós devemos seguir segundo os seus planos, segundo os seus propósitos. Se apresentar a Ele com a mente transformada. E assim a gente vai experimentar o que é bom, perfeito, agradável a Ele. E agora a gente vai ver nesse texto do capítulo 15, porque aqui havia uma grande discussão a respeito da circuncisão, da tradição judaica, que alguns homens estavam querendo impor àqueles novos convertidos que não eram judeus, estavam aceitando a fé cristã, estavam sendo iniciados através do batismo. E eles entraram na fé e eram transformados por Deus. Mas só que os fariseus que tinham se convertido queriam trazer de novo a tradição, a lei, a circuncisão, o guardar muitas regras. E a igreja se reúne para definir alguns critérios, porque esses homens que tinham se convertido aceitavam a Cristo e eram transformados por Deus, mas tinham ainda hábitos e costumes de sua velha vida, que precisava ser rompido, para que Deus pudesse continuar trabalhando na vida deles, e para que eles fossem um testemunho diante da sociedade e diante da vida. E criaram-se uma carta, foi feito um concílio, a reunião dos líderes, e definiram alguns princípios que servem como regra para a vida cristã. E olha só o que diz esses princípios. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 15. A gente vai ler a partir do versículo 28 em diante. O interessante é você ler o capítulo todo, para poder entender realmente o agir de Deus. Diz assim o texto bíblico: porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser essas proibições que são de fato necessárias. Não comam carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos. Não comam sangue, nem carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. Não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. Então mandaram que os 4 partissem, e eles foram para Antioquia. Lá reuniram os cristãos e entregaram a carta. Quando estes a leram, ficaram muito alegres com as palavras de ânimo que havia nela. Irmãos, a gente vê aqui que essas regras, todo o contexto está nesse capítulo. Não trouxe desânimo àqueles irmãos, trouxe àqueles irmãos ânimo, alegria. Por quê? Porque muita gente pensa que viver com Jesus é viver de qualquer jeito. E é por isso que às vezes a gente não consegue avançar na nossa fé, na nossa vida cristã. É por isso que muitas vezes a gente não desenvolve uma intimidade com o Senhor. A gente vê a presença de Deus, sente a presença de Deus. Porque a Bíblia fala o tempo todo de santidade. E o que é santidade? Separação desse mundo. Ser cristão é um rompimento, irmãos, entendam isso, é romper, para viver uma fé cristã. E de que maneira a gente rompe? É conhecendo um novo estilo de vida, é conhecendo a Cristo e vivendo com Ele intensamente. E como que a gente vive intensamente com Ele? Conhecendo a palavra, vivendo na palavra, se aprimorando na palavra de Deus. E aqui eu queria tirar algumas lições para nossas vidas. A primeira lição é que nós precisamos conhecer para poder viver isso. Eles levaram regras que precisava ser ensinada para aquele povo continuar vivendo aquilo.
Porque às vezes a gente cobra das pessoas o que elas não sabem. Às vezes a gente fica querendo pregar o evangelho e falando pro outro que ele é pecador, que ele tem um monte de coisa que precisa mudar, mas a pessoa não sabia. Ou não tinha noção de que aquilo era algo sério. Por exemplo, você sabia que comer carne estrangulada era algo que não agradava? É o que está dizendo aqui esse texto. Irmãos, o fato é que a gente precisa conhecer as regras de vida estabelecidas pela palavra. E como que a gente vai fazer isso? Estudando. Leve mais a sério o estudo da palavra de Deus. Procure aprender. Procure realmente conhecer mais a palavra do Senhor. Outra lição que eu fico tirando desse texto é que existem regras. Não é assim, viver com Jesus não é só frequentar uma igreja, não é só dar dízimo ou qualquer coisa nesse teor. É aprender a viver intensamente com Ele. É seguir as regras. É seguir realmente os ensinamentos do Senhor. Porque a Bíblia fala, aquele que tem meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, e será amado pelo meu Pai. Você tem que conhecer o ensinamento do Senhor. Você tem que conhecer a Deus, o que Ele revelou. Muita gente é realmente fiel ao Senhor na sua frequência, na sua presença nos cultos, mas não conhece e nem quer conhecer. Esse que é o triste do negócio. Conheça o Senhor. E como é que a gente conhece o Senhor? Através da Bíblia, novamente. E como é que Deus te conhece? Através da oração. Quando você tem uma intimidade com Ele, você prova que conhece. E aí existe uma terceira lição que eu tiro desse texto. Tudo isso só tem validade para as pessoas que se convertem. O problema é que muita gente não se converteu. É convencido de que a igreja é um lugar legal, que eles são tudo amigos, mas não tem Cristo em suas vidas. Cada dia mais isso tem sido uma verdade que me traz muita dor no coração, de muitos amigos, irmãos e pessoas que são realmente amadas por Deus, mas não amam a Deus da mesma maneira. Precisa de um processo de conversão. E nesse processo de conversão a Bíblia fala de regeneração, aquela transformação de dentro para fora. Aquela mudança que acontece no interior dos nossos corações, de nossas vidas. Aquele desejo de buscar o Senhor intensamente. Muita gente não tem isso. Muita gente é comprometida com a obra, com o trabalho da igreja. Glória a Deus por isso, mas não consegue sentir a presença. Não tem alegria na obra de Deus. Não tem alegria no Senhor. Não tem vida com Deus. E Deus quer transformar nossas vidas. Deus quer renovar nossos corações. E Ele mandou regras. Ele mandou estabelecer alguns critérios. Viva nesses critérios, irmão. Se você não vive nisso, você está perdendo seu tempo. Deus quer transformar esse mundo, mas Ele quer transformar o mundo através de pessoas transformadas por Ele. A questão é, você foi transformado por Deus? Você tem Deus realmente estabelecido em sua vida? Eu tenho pedido a Deus para me transformar um pouquinho cada dia mais, me dando ânimo, me dando alegria, me dando convicções. Eu tenho buscado cada dia mais a presença de Deus. E ainda eu acho que estou muito longe do que eu devia buscar. Porque Ele é o Criador, o Senhor de todas as coisas. Deus quer transformar a tua vida. Agora, conheça essas regras. Não ache só lindo essas palavras, bonito, que legal. Não, conheça. Procure conhecer o Senhor. Procure conhecer a sua vontade. Procure conhecer os seus planos. Porque só assim você vai começar a entrar num processo de mudança, de transformação, de renovação para você, para sua casa, para sua família. Você deve estar perguntando, estou tentando tantos anos transformar a minha esposa, meu marido, meus pais, meus filhos, mas o quanto você tem sido transformado por Deus? Pense nisso. Amém? Deus quer transformar a tua vida. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis.
Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos que têm ajudado, que têm apoiado. E eu quero lembrar a todos desse nosso compromisso de ler a Bíblia toda. Já estou em Gênesis capítulo 15. Continue lendo. Você tem o seu tempo, você vai ter o seu jeito, mas leia a Bíblia toda. E venha nesse final de semana começar bem o ano, buscando ao Senhor, adorando a Deus, se entregando a Ele. Deus quer transformar nossas vidas. E eu queria te convidar, nesse verão, a gente quer fazer umas atividades de verão um pouco diferentes. A gente quer fazer umas trilhas em nossa cidade. Isso, a primeira que a gente quer fazer é da Lagoinha do Leste. Vamos sair um domingo bem cedo. A gente vai lá, vai adorar o Senhor na praia, tomar um banho, jogar uma bola. Mas isso é igreja. Vamos fazer essa trilha, vamos subir o morro, vamos contemplar a criação. Mas não é só isso. Não vai ser só o passeio. Vai ser o prazer de contemplar a obra de Deus. Buscar ao Senhor como uma grande comunidade. Então, se você quer participar, não vai ser esse domingo, vai ser no dia 15, se o tempo permitir. Nós vamos estar lá, vamos marcar o nosso local de encontro, né, que bem provável vai ser na igreja do Rio Tavares, que é a mais próximo, e a gente vai fazer esse passeio. Esse passeio até a Lagoa do Peri. Lagoinha do Leste, onde a gente vai fazer a travessia do morro aqui e fazer esse passeio e buscar a presença de Deus. Vai ser algo bem cedo, quem gosta de acordar cedo, vai ser muito legal. E ali a gente vai contemplar e estar junto como uma grande comunidade. Venha participar desse projeto das trilhas. Essa vai ser a primeira de outras. Mas o importante é a gente estar junto, mas com a intenção certa, de estar em comunhão, de buscar a presença de Deus e de adorar o Senhor em sua criação. Então venha participar com a gente. Vai ser dia 15, se o tempo permitir, senão a gente vai transferir para outro dia. Mas o fato é que Deus tem algo maravilhoso para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Irmãos, e entre no nosso site, visite a nossa igreja. E se você quer conversar, se você quer aprender um pouco mais da palavra de Deus, entre em contato. Porque a gente quer te ajudar com as Escrituras Sagradas, ensinando um pouco mais a respeito da Bíblia, mandando algum material para poder te ajudar no conhecimento do Senhor. Porque o importante é o que você vai aprender da palavra. Porque tudo vai passar, menos as Escrituras. Então conheça o Senhor através das Escrituras Sagradas. Isso que faz a diferença. E venha participar conosco, celebrando e cultuando o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz. Tenha um dia realmente abençoado. E a gente vai orar. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela palavra de Deus, que é a nossa luz para o nosso caminho, Senhor. É uma regra para a nossa vida, Pai. Nos ajuda a entender um pouco mais dos teus planos, Senhor. Nos ajuda a estudar mais a respeito do Senhor, a se aprimorar no conhecimento e na graça do Senhor. Deus, derrama do teu poder sobre as nossas vidas, Senhor, transformando, renovando, Pai. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã que está me ouvindo agora, de repente está passando um tempo difícil, Senhor. Está enfrentando alguma luta, Pai. Visita eles, Senhor. Transforma, Pai. Renova as forças, Senhor. E obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu agir, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Abençoa, Pai, a vida de cada pessoa. É isso que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.